Acaba de ser apresentado pela Polícia Civil de Guaxupé um dos autores do assassinato do empresário José Gilmar Ramos, de 63 anos, ocorrido há pouco mais de uma semana. Identificado como Júlio César Vilela, de 23 anos, o rapaz é conhecido como Quicão, morador do Parque do Lago, no município guaxupeano, o qual já tem passagens por danos e posse de drogas. Embora as autoridades não tenham dúvidas de que ele seja um dos responsáveis pelo crime de latrocínio, quando mata-se para roubar, o autuado alega inocência, tendo inclusive se reservado ao direito de nada declarar sobre o crime. Não tem nada a falar não, eu sou inocente, eu vou provar minha inocência. Essa acusação que está pesando contra a sua pessoa, de homicídio? Não tem nada a falar não, eu sou inocente, só que eu tenho que falar isso aí, só que eu sou inocente. Você esteve lá no local ou não? Não. Você não tem nada a ver com esse caso? Não. Você conhecia a vítima, Gilmar? Nunca vi não. A polícia fala que tinha pertences deles com você. O que você fala sobre isso? Não tem nada a falar não. Veja agora a entrevista do delegado Alexandre Campesato, da 18ª Delegacia Regional de Segurança Pública, o qual atuou nas investigações junto ao colega Gabriel João Belchior e uma extensa equipe de investigadores. As investigações foram árduas naquele dia ainda, como a imprensa mesmo tomou nota. Nós já conseguimos reunir 3 suspeitos aqui na delegacia de polícia. No entanto, como investigação é um trabalho sério e demanda elementos objetivos e não apenas informações a respeito do cometimento de um crime, porque para você poder imputar uma conduta de tamanha gravidade, atrocidade e até mesmo hedionda a uma pessoa, você tem que agir com responsabilidade, ter justificativas para tanto, ok? Porque o Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil, assim responde também pelos seus atos e, portanto, a responsabilidade é aquilo que pauta a nossa conduta. Nesse dia, então, ouvimos esses suspeitos, no entanto, os elementos de prova ainda eram fracos no sentido de pedir prisão preventiva de algum deles, representar pela preventiva e daí por diante. Ouvimos, colhemos essas informações iniciais e começamos a trabalhar em cima desse caso. Toda a equipe aqui da 28ª da Delegacia Regional de Polícia, contando aí com o monitoramento do nosso delegado regional, com o setor de perícia que empreendeu aí diligência até mesmo em Belo Horizonte para buscar equipamentos que tivessem a altura de realizar os testes que foram feitos na elucidação desse caso, e conseguimos então, através de informações, lapidando, chegar até a residência do alcunhado Quicão. Na casa desse suspeito, o mesmo franqueou a entrada dos policiais. Era uma manhã de domingo. Ele não contava que nós tínhamos a informação de que ele estaria então com esses objetos na casa dele. Realizamos buscas, encontramos alguns pares de tênis, que a princípio ele afirmou ser o proprietário de tais tênis, algumas palmilhas enroladas numa meia escondida dentro do guarda-roupa, isso também nos chamou a atenção. E ao lado também, num dos cômodos, uma bicicleta avaliada em R$3.000 pelos familiares da vítima, da marca Moço, que estava naquele local. Perguntado acerca da bicicleta, no primeiro momento ele falou que era dele. Num segundo momento, percebendo que a polícia já havia descoberto a origem ilícita da bicicleta, ele passou a dizer então tê-la adquirido. Mas então de quem você adquiriu essa bicicleta, Quicão? De um rapaz cujas características não se lembravam, ok? Afirmando na tese então de que teria receptado essa bicicleta. Naquele momento, precisávamos ainda realizar alguns exames periciais nos elementos que foram encontrados na casa dele, para então colocá-lo na cena do crime. Assim o fizemos. O delegado Dr. Gabriel, que esteve ao lado da investigação em conjunto com a nossa delegacia também, em todos os passos que foram dados na elucidação desse crime, ratificou naquele momento a prisão de Quicão pelo crime de receptação, que as provas mais até então falavam nesse sentido. Os exames foram feitos e apurou-se que naqueles pares de tênis haviam manchas de sangue, e mesmo tais tênis terem sido lavados, as manchas de sangue foram reveladas pelo reagente luminol. Aí também o importante trabalho da Polícia Técnica Científica e colocando cada vez mais esse agente na cena do crime. Ele não soube explicar tais detalhes. Aqui na delegacia ele preservou-se no direito de ficar em silêncio, não quis falar nada, só contávamos com aquelas informações
e evoluímos, né? Mais passos foram dados. Quando então, no local do crime, familiares, ao efetuarem a limpeza lá, também arrecadaram um par de tênis que não seria de nenhum dos familiares lá e, portanto, estranharam tal situação. Tal tênis estava impregnado de sangue, ou seja, não precisou nem mesmo ser feito exames, embora também submetido a exame, constou que era sangue, mas tal tênis foi deixado na cena do crime. Buscando então reconhecimento desse objeto, a ex-namorada desse agente, desse indiciado, Kikão, reconheceu aquele tênis como sendo o que ele mais usava. Então, a sua própria mãe também participou de reconhecimento desta coisa, desse objeto, e também confirmou que o tênis deixado no local do crime era do alcunhado Kikão. Ok? Esses foram os elementos que embasaram, então, ao final desse inquérito instaurado a princípio, a partir dessa prisão em flagrante, certo? O indiciamento dele, ao final, pelo crime de latrocínio, porque ele esteve na cena do crime, abandonou inclusive tênis que lá foi impregnado por marcas de sangue e, portanto, é sim um dos autores desse crime hediondo que ocorreu aqui na nossa cidade. A polícia acredita que tenha mais envolvidos, doutor? Sim, o crime foi cometido aí em concurso de agentes. Acreditamos aí que 4 ou 5 pessoas praticaram o crime. Quem esteve lá e a imprensa que cobriu o local do crime pôde visualizar aqui tamanha barbaridade, né? E a bagunça que eles realizaram no local, quebraram as câmeras de monitoramento, ou seja, a polícia ainda encontra enorme dificuldade para reunir elementos mínimos para imputar esse bárbaro crime aos seus autores. No entanto, um deles já está identificado e, ao que tudo indica, e certamente com provas cabais, participou, executou Gilmar naquele dia com requintes de crueldade e até indicativos de tortura. A polícia indicou ainda como dificuldades o fato de que a testemunha Marcelo Mucheiro, que sobreviveu aos ataques e acompanhava Gilmar na noite do crime, nada revelou sobre o que viu. Então, outra dificuldade que nós barramos nessa investigação foi com relação à colaboração desta vítima. Por que colaboração? Porque, segundo ela, o Marcelo da Silva, aquele que estava junto com Gilmar no momento em que os autores entraram no local do crime, ela disse que, como já estavam em avançado estágio de embriaguez, porque eles costumavam fazer um churrasco ali todo final de tarde e beber um pouco de cachaça, cerveja, seja lá o que fosse. Essa vítima disse que estava já num grau elevado, como ele classificava, grau 1, grau 2, grau 3, ele estaria num grau elevado ali de embriaguez. E, portanto, ele alega que no momento do crime ele foi acometido por uma amnésia e não se lembra do que aconteceu exatamente. Recordando a sua memória, então, somente quando foi encontrado de manhã pelos funcionários da Calhas Taboão. Carlos Alberto, para o jornal Jogo Sério, de Guaxupé.